Meus estimados irmãos e irmãs, eu apresento a todos a minha saudação, o que faço em nome de nosso santo profeta, nosso querido, nosso estimado irmão Aldo, desejando a todos as bênçãos dele, nosso santo pastor, bem como as bênçãos da Santa Rosa, nosso Consolador, de nosso Jesus, nosso Mestre e Senhor, de sua Mãe e nossa Virgem Maria, trazendo dos céus para todos nós as bênçãos de nosso Deus, o nosso Pai, e de seu Santíssimo Espírito. Nós vamos ter o privilégio de, nesta oportunidade, desfrutar de mais uma reunião de oração. Reunião, amados, de muito valor, e a mesma é oferecida ao Espírito Santo de nosso Deus. E que todos nós, os irmãos, irão ter a oportunidade de, no tabernáculo de nosso Deus, fazer a sua própria oração. Rogando, em nome da Santa Rosa, esta unção tão gloriosa para o nosso viver, para que possamos ter mais ânimo, mais fé, mais amor, sermos mais unidos, dedicados, fervorosos, para servirmos melhor o Rei de nosso Deus, o nosso Pai. Então vamos oficializar a nossa reunião. Eu convido os irmãos que estão assentados a ficar em pé. Também expresso a minha gratidão aos que já estão conectados conosco, nossos irmãos, amigos que irão nos acompanhar. Todos sejam bem-vindos à nossa reunião de oração. Vamos cantar Igreja Forte, de número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Agora, meus queridos e estimados irmãos, levantando as mãos aos céus, sinal de súplica, cabeças curvadas, reverência, respeito, adoração ao nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Santíssimo e onipotente Deus, bondoso Pai, aqui estamos reunidos como os teus filhos, em nome do Consolador, a Santa Rosa, e de seu sucessor, nosso Santo Primaz, irmão Aldo. Teus santos estes que têm nos dado condições de conhecer melhor tua santidade, teu poder, teu amor, tua justiça. Estamos iniciando, ó Pai bendito, mais uma reunião de oração e oferecemos ao teu Santíssimo Espírito, também rogando vossas bênçãos que abençoa a nossa reunião, não só esta, mas todas as nossas reuniões de nossa Santa Igreja, que está iniciando, outros ainda irá se iniciar devido ao horário. Que todo o trabalho seja para a grandeza do teu Santíssimo Nome, e para a glória de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Querida Vó Rosa, e a ti, nossa gratidão, o nosso louvor, porque através da Senhora, de nosso primaz, estamos firmes nesta Santa Igreja, com o desejo em nossos corações de bem servir o nosso Deus e também de ajudar outros a encontrar este tesouro, esta riqueza que só é encontrada no reino de nosso Deus. Que a Senhora possa abençoar todos esses meus irmãos, todos que irão acompanhar nossa reunião e que possamos passar momentos alegres e felizes servindo o nosso Deus, o nosso eterno Rei e Senhor. Por tudo, querida avó,
Por mais esta oportunidade, a nossa gratidão sincera. Amém. Na sequência, vamos cantar Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador, de número 180. Ao Espírito Divino, do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e vida, que ao seu povo tem dado como seu divino amor. Agradecemos-te com amor, ó Espírito Divino, pela sua sublime presença à frente desta igreja, através do Santo Consolador, o Espírito da verdade, que por ti nos foi dado, tua virtude poderosa, que convence, salva e consola, está com teu povo santo, através da Santa Rosa, o Santo Consolador, que é teu santo templo, ó Espírito Divino do amor. Esta santa, poderosa comunidade e justiça, com lealdade e santidade, a nós transmite com poder tua sublime virtude, tua graça, tua pureza e teu querer, perfeição e santidade.
Amém. Agora, meus estimados irmãos e irmãs, internautas, nós vamos dar valor àquilo que tem valor. Ou seja, nós vamos meditar na grandiosidade que nós estamos tendo de ter podido beijar a mão de um santo visível. Isto, amados, tem nos proporcionado firmeza, convicção de que realmente somos um povo privilegiados. Uma grande parte ainda de nossa igreja tiveram, inclusive obreiros, pastores, tiveram a oportunidade de beijar as mãos da Santa Avó Rosa. E uma outra grande parte do nosso Santo Irmão Aldo. Isto foi providência de nosso Deus para que as criaturas, o ser humano, tivesse condições de contemplar um santo visível. Porque um santo celestial, um anjo, então, amados, não é qualquer pessoa que tem condições de ver. E nem resiste. Então, vamos para essa explanação. O ministério glorioso do Santo Irmão Aldo em nossa igreja. Comemoraremos, no dia 31 de agosto, o aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo. Nesta ocasião, renderemos graças ao Pai Celestial e a todos os santos do Reino dos Céus, expressando o nosso reconhecimento a este servo de Deus, pelo maravilhoso ministério que exerceu durante 44 anos, à frente da Igreja Apostólica, como sucessor da Santa Avó Rosa, o Santo Espírito Consolador. Manifestou assim todo o poder de Deus, o Pai, de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa. O Santo Irmão Aldo também manteve com firmeza a integridade dos ensinamentos doutrinários que nosso Senhor Jesus nos transmitiu por meio da Santa Avó Rosa. Esses ensinamentos constituem a doutrina e a disciplina da nossa igreja, pois a Santa Avó Rosa foi levada aos céus para cumprir a missão de Espírito Consolador prometido por Jesus. Em outubro de 1970, ao iniciar seu ministério como sucessor do Consolador, o irmão Aldo passou a integrar a direção da Igreja Apostólica, juntamente com o bispo Eurico e a missionária Odete. A partir de então, a Santa Avó Rosa passou a dirigir a igreja por meio do irmão Aldo. Assim como Jesus falava com a Santa Avó Rosa, passou também a falar com o irmão Aldo, primaz desta igreja. Apenas um ano após esses acontecimentos, houve notável crescimento da igreja, impulsionado pela grande quantidade de ouvintes do programa Hora Milagrosa, que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram iniciados com a participação de um povo realmente convertido e consagrado. Graças às sábias orientações que a Santa Avó Rosa transmitia ao primaz irmão Aldo e que eram divulgadas por meio do programa e das nossas reuniões. No ano de 1972, sob orientação da Santa Avó Rosa, o primaz irmão Aldo iniciou a construção da sede, que foi inaugurada em apenas 10 meses. Diversas congregações também foram construídas e novas emissoras passaram a transmitir o programa A Hora Milagrosa, alcançando muitos corações e levando fé, paz e esperança. Foi assim que nossa igreja cresceu progressivamente ao longo desses 44 anos, pois o primaz irmão Aldo foi fiel em tudo à Santa Avó Rosa e à sua igreja. Com o exemplo e ministério do Santo Irmão Aldo, amparado pela intercessão da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima, a Igreja Apostólica tem se mantido como um reduto fiel de ensinamentos doutrinários e disciplina, como regra de boa conduta ensinada por esta igreja.
Observem o significado e a importância do governo e do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Não seríamos, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e o mundanismo desde o seu início. No entanto, esses santos dependem do esforço e da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever como filhos de Deus. Santifiquem-se a cada dia e deem valor a tudo o que o Santo Irmão Aldo nos deixou, como um tesouro precioso de fé, que garante nossa vitória diária e a nossa salvação. Essa santidade precisa ser conservada com muita fé, amor, coragem e consagração. Assim, honraremos esse santo de Deus, o Santo Irmão Aldo, que foi glorificado nos céus e recebeu o galardão de supremo pastor do rebanho do Senhor. Ele continua intercedendo em favor dos filhos de Deus e de sua igreja nesta terra. Portanto, para que uma igreja seja verdadeiramente do céu e religue o homem ao seu Criador, ela precisa ser santificada e consagrada a Deus, fiel às suas leis e mandamentos, além de estar isenta de todo pecado e mundanismo. Povo apostólico, sejam gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo o que ele fez, vem fazendo e fará em nosso favor, individualmente e como povo de Deus. Procurem a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos e às orientações que ele nos deixou, pois são leis e mandamentos dos céus e do Consolador. No dia 31 de agosto, aniversário de seu nascimento, celebremos essa data com júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecendo o ministério glorioso que o Santo Irmão Aldo cumpriu nesta igreja apostólica como profeta do Senhor e santo pastor do rebanho de Jesus e do Consolador. Meus queridos irmãos, a hora que levantei as contribuições, comentamos sobre uma oferta especial para o nosso irmão Aldo. Mas a oferta realmente especial que ele espera de todos nós é esse reconhecimento de sua existência nesta terra. Porque, amados, imagine, se a Santa Vó Rosa não tivesse tido o seu sucessor, esta igreja teria chegado ao ponto que chegou? Eu digo que não. Se com a presença do irmão Aldo, seu labutar, muitas batalhas foram travadas para que o pecado não introduzisse na igreja, para que a doutrina fosse relaxada, a disciplina fosse relaxada, deixada de ser cumprida. Enfim, amado, quanto nosso primaz lutou para que isto fosse conservado. E quando a Santa Vó Rosa deixou o corpo, que Jesus deu a ela o precioso galardão de Consolador, a igreja ainda não estava na altura de caminhar sozinha. Não estava. Por isso que a nossa querida Vó Rosa, amados, ela, antes de chamar o irmão Aldo, ela pesquisou obreiros, pastores, inclusive a direção que compunha na época, bispo e missionária. Mas ela não viu em nenhum as condições de sucedê-la. Mas como Jesus sempre estava com ela, mostrou a ela quem ela poderia escolher. Porque o irmão Aldo não era obreiro. Então, lógico, ela primeiro pesquisou aos obreiros, para que não houvesse depois até comentário. Primeiro ela pesquisou os obreiros, perguntava para um, para outro, porque ela dizia, quando eu deixar o corpo, eu vou aparecer alguém.
E esse alguém vai me suceder, vai continuar a obra de Jesus nessa terra. Mas as pessoas despreparadas diziam, eu não tenho coragem, vó. Eu não tenho coragem. Então, amados, vejam que a nossa Santa Vó Rosa escolheu a pessoa certa. Mesmo porque ele foi predestinado, né? Nasceu com dons para sucedê-la. Imagine a Santa Vó Rosa exercer o seu ministério aqui na Terra por 16 anos, com muita batalha travada, muita luta, muitas lágrimas derramadas ao chão. Enfim, amados, chegou ao ponto que ela preferiu exercer somente em espírito. Mas, como ia dizendo, precisava de seu sucessor. Inclusive, amados, naqueles 16 anos que a Santa Vó Rosa estava exercendo o seu ministério, Jesus segurou o crescimento da igreja. Notem, porque ela não iria suportar um crescimento de uma maneira mais esplêndida, porque com o pouco de pessoas que tinha, a luta era constante. Então, amados, Jesus segurou. Quando ele deu a Santa Vó Rosa a grande vitória, levou-a para os céus, coroando-a como consolador, e ela escolhendo o nosso santo primaz, e ele passou a exercer já no primeiro ano. No segundo ano de seu ministério, já foi construída a sede. Imagine, amados, o sucesso, 10 meses, estava inaugurando no Natal a sede de nossa igreja apostólica. E aí ele começou a trabalhar, surgindo congregações, hora milagrosa e conversões em massa, e a igreja cresceu muitas e muitas vezes. E irá crescer ainda mais, porque o nosso primaz, nesta condição de supremo pastor, de profeta, então, amados, ele, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, percorrendo esse universo, eles sabem onde estão os humildes, os sinceros. E eles querem arrebanhar. Por isso, amado, que a nossa responsabilidade aumenta dia após dia. Porque eles precisam da base, precisam de um ponto de apoio, que é a igreja. Então, a igreja tem que ser o sustentáculo desse plano tão glorioso de nosso Deus. Primeiro, ele tomou as providências. Jesus veio a esta terra e com a Santa Vó Rosa, então edificaram a igreja, preparou-a e colocou um profeta à sua frente para que constituísse um povo vencedor, um povo santificado, um povo dedicado, para que a obra de nosso Deus pudesse se consolidar, seus planos ser concluídos. Então, o valor que nós precisamos dar para nossos primaz, amados, ainda precisa ser muito maior. Amamos a ele, sim, todos os irmãos amam a ele, creem nele, na Santa Vó Rosa, têm, digamos, atendido seus apelos, têm participado das reuniões, mas, amados, vamos venerá-lo ainda muito mais. De que forma, pastor? Amados, a receita está aqui. A receita para nós nos amarmos ainda mais uns aos outros, sermos mais fiéis, dar mais valor à doutrina, à disciplina, não levar em brincadeira, porque até então alguns ainda levam em brincadeira. Alguns, amados, ainda não avaliam a responsabilidade desta igreja, porque eu disse, a imensidão é muito grande de almas que precisam serem salvas e que dependem desta igreja, de todos nós. A Santa Vó Rosa, ela precisa de nosso apoio, precisa que saibamos valorizar o profeta que ela deixou à frente desta igreja. Valorizar com a nossa vida, com a nossa dedicação, sendo cada vez mais fiéis, dedicados, para que ele possa estar sempre conosco, a nos inspirar, a nos ajudar a alcançar mais santificação.
Então, por isso, amados, estamos reunidos, principalmente nesta oportunidade tão própria, para que todos os irmãos possam entregar-se nas mãos da Santa Avó Rosa e pedir que ela o inspire para que o nosso Deus possa ungir o seu espírito, para que seja fácil o seu viver, que não encontre dificuldade, porque muitos encontram dificuldade para seguir os ensinamentos de nossa igreja, cumprir esse mandamento de Deus na prática da disciplina. Muitos obedecem, às vezes, com um pouco de restrição. Nós não podemos ter restrição, devemos abraçá-lo de coração, porque aqueles amados que adentraram a nossa Santa Igreja, os templos de nossa Santa Igreja, que abraçaram a fé, mas com medo da perdição, com medo da condenação, o medo acabou e eles ficaram para trás. Não são mais apostólicos, não são mais da Santa Avó Rosa nem do irmão Aldo, porque encorajaram-se nas trevas. Mas para os irmãos, para todos nós que vivemos nesta igreja por amor, obediência, fidelidade, amados, temos tudo à nossa frente. Anjo santo a nos guardar, a nos ajudar, porque o nosso primado recebeu, já na terra ele já tinha essa autoridade de enviar anjos, imagine agora. Para quê? Para socorrer o apostólico, a apostólica, o jovem, para orientá-lo, mostrar o perigo das trevas, do pecado, das ilusões. Então, por isso, amados, valorizemos a pessoa de nosso primado, porque é através dele que nós chegamos no ponto que chegamos. Não foram bastante, ou seja, não foram suficientes, dizendo melhor, os 16 anos da Santa Avó. Precisou mais. Somou-se 60. 16 com 44, 60 anos de preparo desta igreja. Chegou o ponto que o irmão disse, agora sim a igreja está preparada para caminhar. E temos condições de caminhar, firmes, delicados, tendo ele à nossa frente, com a retaguarda da Virgem Maria, da nossa avó, cobrindo-nos com seus mantos protetores. Então, tudo que nós aprendemos até aqui, nós devemos a quem? Ao irmão Aldo e a Santa Avó Rosa. Inclusive sobre a pessoa de Deus. Nós nem sabíamos que nosso Deus tinha um corpo semelhante ao do homem. Nós nem sabíamos disso. Mas foram revelados. Nosso Deus tem o seu corpo santíssimo. Por isso que ele criou-nos a sua imagem e semelhança. E espírito e também quanto ao corpo. Por isso, meus queridos irmãos, na sequência, porque o relógio já está caminhando aqui depressa, vamos ver aqui nessa outra mensagem o porquê precisamos consagrar. E essa consagração só se obtém vivendo os ensinos de um profeta, de nosso primaz. A importância da consagração para o apostólico vencer as lutas da vida. Enquanto estivermos nesta terra, iremos ter luta. Não temos como fugir, não temos. As lutas estão aí. O que precisa então? Armas para vencê-la. Armas para vencê-la. E essas armas estão aqui registradas. Nós já meditamos um pouco e vamos continuar. Prezados irmãos e irmãs, a santificação nos conduz à vitória nas batalhas da vida. Ela nos torna consagrados e dedicados ao nosso bondoso Deus e Pai, garantindo-nos o direito de sermos amparados e protegidos na luta contra o mal e seu terrível poder enganador e tentador, que leva à desobediência das leis divinas do amor, da lealdade e da sinceridade. Isso compromete o sagrado dever da santificação. Então, a nossa arma para vencer as lutas, conquistar vitórias, é a santificação. A arma do inimigo é o pecado, é a ilusão, é a promiscuidade, é a devassidão, enfim, é a arma dele. Então, amados, aqui está dizendo, mas o que significa santificação? É a prática da boa conduta e do amor ao próximo.
tratando bem todas as pessoas sem distinção, como verdadeiros filhos de Deus. Não se deve fazer distinção entre as pessoas, pois todas são valiosas para Deus o Pai e para todos os santos dos céus. A santidade de cada apostólico, a santidade de cada filho de Deus, exige a prática dos bons costumes e o bom trato com o semelhante. Todos nascem com o Espírito criado por Deus em santidade, ou seja, a imagem e semelhança do Espírito de Deus. Por isso, ao criar o ser humano, Deus Pai, com Jesus nosso Senhor e o Divino Espírito Santo disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com o propósito de formar santos para a sua glória e para o seu reino. Queridos irmãos e irmãs, qual foi a missão que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo confiaram à nossa igreja? Foi a de preparar santos para a glória de Deus. E qual é a base de nossa ação? É a doutrina da igreja. É a doutrina da nossa igreja que veio dos céus por meio de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deus o Pai nos fala por meio desses santos e do apóstolo São Pedro em sua carta, dizendo: porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornar-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero amor, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. Portanto, prezados irmãos e irmãs, jovens, esta é a nossa mensagem. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, no lar, na família, na igreja, no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar. Vivam conforme nos ensinaram estes santos poderosos, pois, ao viverem em santificação, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas. A obediência tem grande valor diante de Deus e de seus santos. Sendo honestos com as pessoas, essa maneira de viver lhe trará muito mérito diante de Deus e dos homens. Sejam respeitosos com todas as pessoas, sem distinção. Não façam acepção de pessoas, pois todos são iguais diante de Deus. Não procedendo dessa maneira, nada poderão esperar, pois a desobediência impede a graça de Deus e dos seus santos, como da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eles nada poderão fazer em seu favor, pois essa é a perfeita justiça de Deus e do Pai. Obedeçam a nossa disciplina em todos os seus aspectos, isto com amor, devoção e gratidão. Somente assim alcançarão consagração, santidade e salvação. Sejam consagrados e dedicados ao bem a sua igreja, pois a igreja apostólica é o tabernáculo de Deus entre os homens. Façam o bem sem olhar a quem. Esse é o ensinamento da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que continuam a nos instruir, pois desejam o nosso bem e a nossa salvação. Creio, irmãos, nesses ensinamentos preciosos do Santo Irmão Aldo, pois são vida, paz e saúde para todos aqueles que se propõem a viver em total obediência e consagração. Amem nossa igreja, sua doutrina e sua disciplina. Compareçam sempre às nossas reuniões e busquem a paz, vivendo em amor. Sejam sempre bondosos, pois vivendo assim, seus dias de vida
serão prolongados nesta terra e, ao final, herdarão a eternidade de suas almas. Vejam, meus queridos irmãos, que só conseguiremos consagração, santificação e salvação na prática de nossos deveres. Quais os nossos deveres? Ser obedientes aos ensinamentos do nosso Santo Primaz, irmão Aldo, e da Santa Avó Rosa, porque eles trouxeram, ou seja, eles receberam de Jesus e nos transmitiram para alcançarmos essas qualidades divinas e termos facilidade de vencer todo o mal que se expressa ou que se apodera através do pecado. Então, o pecado, amados, é terrível, porque ele endurece o coração, ele faz com que a pessoa se orgulha, se ambiciona, seja arrogante, maltrata seu semelhante, acha que é superior a tudo e a todos. Enfim, amados, só realmente se afunda nas trevas e no pecado e afasta-se cada vez de Deus e ainda, o que é pior, fica na terra sem salvação. Nós ouvimos os irmãos cantando sobre os dois caminhos. Então, um leva-nos a viver com Deus, a herdar a eternidade. O outro, amados, faz com que o homem fique amarrado, iludido e fica na terra sem salvação. Esse é o resultado do desobediente. Esse é o resultado daqueles que preferem as facilidades do mundo e não se submetem às leis de Deus, que tem vindo a nós como dádiva dos céus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Muitos ainda não entendem, acham que a disciplina da nossa igreja, às vezes é até, digamos, um pouco absurda. Mas foi Jesus que trouxe. Foi Ele que deu a disciplina para a nossa igreja. Então, amados, se queremos ser dele, Jesus, de Deus, viver eternamente, tenhamos que sujeitar, obedecer e viver. E com amor, com alegria, com prazer, porque não é difícil. É fácil. Mesmo porque, amados, vejam que o apostólico, ele tem essa riqueza, porque além de ser instruído, ensinado, ele é abençoado. Porque se tivesse só os ensinos, as orientações, mas não tivesse as bênçãos, ninguém venceria. Mas tem tudo isto. Ensinos, orientações e as bênçãos dos céus. Quer dizer, sabedoria para vencer, sabedoria para viver e estar cada vez mais sendo dedicados a nosso Deus e aproximando dele, desfrutando das maravilhas que Ele já tem dado e quer dar ainda mais através do mérito da igreja. Como eu disse no início, a salvação de milhares e milhares de almas dependem também desta igreja. Porque ela precisa ser o grande farol a iluminar a terra como o sol. Mas o sol, quando ele nasce, é uma maravilha. Então ele vai expulsando as trevas e se torna um dia glorioso. Isso no sentido espiritual, porque no sentido material a escuridão também tem valor. Mas estou falando no sentido espiritual, que a luz divina expulsa as trevas, que é o pecado. Meus queridos irmãos, que a nossa Santa Avó Rosa, que o nosso Santo Primaz possa colher, possa receber, principalmente no seu aniversário, esse presente que ele espera. Não só as nossas contribuições, não. Elas fazem parte também, mas ele espera receber, amados, mais amor, mais união, mais boa vontade, mais fidelidade, cooperação entre obreiros, ministério, entre o coral e entre os membros, todos nós. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade, o nosso valor perante Deus e os seus santos. Porque todos têm valor, aqui está dizendo, todos têm valor, então todos precisam ter esse respeito, ou receber esse respeito, porque todos nós temos valor diante de Deus. O mais simples possível tem valor.
Se não fosse isso, Deus não traçava planos para salvar a humanidade. Aqueles que estão no pecado também têm valor. Mas que valor que eles têm, estão no pecado? O valor para que eles se reabilitem com Deus. Porque Deus quer essa reabilitação. Quer que eles venham ao arrependimento, à contrição e venham tornar-se verdadeiros filhos de Deus e viver eternamente com Ele, porque foi assim que Ele criou o desejo de que o seu reino se expandisse de santos para a sua glória. Amém. Meus queridos irmãos, foi um prazer, repito, estar com os amados, mas o relógio está dizendo para parar. Mas não vamos parar, vamos continuar agora com a oração. É o momento de todos expressar a alegria, o contentamento de ser beneficiado com o ministério de um santo glorioso, nosso primaz, de ter um lugar sagrado, santo, para se reunir, que é o tabernáculo de nosso Deus, e poder viver nesta terra como se estivesse nos céus. Viver na terra pensando, eu quero fazer só obras boas, porque eu sou um filho, eu sou uma filha, eu sou um jovem, eu sou uma jovem de Deus, de Jesus e do Santo Irmão Alto. Amém. Vamos em pé, amados, vamos passar para a parte das orações. Antes de cada um dos irmãos fazer sua oração, vamos entoar o hino intitulado Hora Santa de Oração, de número 83. Pai celeste, invocamos-te agora, estende tuas santas mãos e abençoa o teu povo nesta hora santa de oração. Os santos e anjos envia, inspira as nossas orações, une teu povo num só coração, nesta hora de oração. Amém. Não só os irmãos que estão aqui presentes, mas os irmãos que estão ausentes também, que estão acompanhando a nossa reunião, se quiser fazer sua oração, faça com muito amor, com muita dedicação, para que a Santa Avó Rosa possa abençoá-lo também. Mesmo os não apostólicos que já está valorizando nossas reuniões online, que também possam ser abençoados, desde que faça uma oração pedindo esta graça dos céus, serão muito válidos. E os irmãos podem orar. Amém. Agora, amados, vamos cantar o hino intitulado Louvor aos Céus, de número 120. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador, ao Divino Espírito, honra, glória e louvor. A Virgem Maria Santíssima, ao Santo Consolador,
Amém. Meus queridos, estimados irmãos, um prazer muito grande poder estar aqui desfrutando dessa maravilha. Os irmãos reunidos, os santos e os anjos conosco, a nos dar este amparo, esta fortaleza. A todos, meu muito obrigado pela sua presença, reverência, sua dedicação. Agradeço a todos, coral, regente, músicos, os obreiros, pastores, os irmãos na filmagem, enfim, todos que tiveram participação nessa reunião. Isto, amados, é para a glória de nosso Deus. Inclusive os internautas também, que nos valorizaram com a sua audiência, todos sejam agraciados e meu muito obrigado, que a Santa Avó os recompense. Agora nós vamos finalizar a nossa reunião com a oração final. Todos com reverência oremos. Querida Avó Rosa, nosso boníssimo Espírito Consolador, somos gratos à Senhora, igualmente ao nosso primaz, porque através da Senhora Jesus pôde voltar pela segunda vez e com a Senhora edificar esta igreja. Posteriormente colocou-a nas mãos de nosso primaz para dar sequência e aprimoramento, aperfeiçoamento, santificação. E hoje somos o povo de Deus. E queremos, ó querida avó, almejamos que a Senhora, irmão Aldo, alcance milhares e milhares de almas para ter a felicidade, para ter essa esperança gloriosa da eternidade. Por isso eu agradeço, junto com meus irmãos, a Senhora e o irmão Aldo, porque deram a Jesus estas oportunidades. E o nosso Deus pôde realmente trazer seu reino, ou implantar novamente seu reino através de seu Filho amado, da Santa Avó, desta igreja e do nosso irmão Aldo. Agora eu peço, minha querida avó, que a Senhora conserve nesses corações tudo o que tem recebido, inclusive nesta reunião de oração, que pediram à Senhora, e a Senhora, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, pode conceder-lhes que eles conservem isso com amor, com zelo, com carinho, com santidade. Também, Santa Avó, peço em favor dos que não vieram a esta reunião por um motivo justo, que leva a eles também esta mesma graça. Aos internautas, que a Senhora os ajude a entender, principalmente os que ainda não são apostólicos, a entender, querida avó, a razão desta igreja na terra, sua missão e os planos de nosso Deus para esta humanidade, que é um plano de salvação, de perdão, que se regenerem e possam voltar a pertencer ao reino dos céus. Também ponho a minha mão sobre esse pedido de oração. Querida avó, a Senhora conhece a todos esses nomes aqui sendo representados. Daí eu pedir que a Senhora atenda esses pedidos, sendo de justiça, Santa Avó, e de mérito também, que eles possam receber alívio, se for o caso de dores, a cura, a libertação, solução de problemas, e que reine paz nestes corações, nesses lares que está sendo representado, às vezes, pelo esposo, os filhos, os pais, enfim, que a Senhora possa fazer com que reine paz, gozo e alegria neste ambiente de família. Agora eu peço à Senhora que leve em paz esses meus irmãos, proporciona a todos, ó querida avó, um bom retorno, uma ótima noite e a continuação de uma semana sempre com bem-aventuranças. Amados, que essas bênçãos que receberam, bênção de nosso Deus, seja uma permanência em vossos corações. Amém. A paz do Senhor a todos, meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.